aqui no Brasil, golpes estão acontecendo a toda hora contra a Constituição e o parlamento não faz nada. Rodrigo Pacheco não faz nada. O presidente da Câmara está vendo aí deputados serem censurados. O artigo 53 da Constituição brasileira rasgado descaradamente. E o que faz o presidente da Câmara dos Deputados? Ele faz só correr atrás para votinho para reeleição dele para a presidência da Câmara. Pô, Arthur Lira, para, você está fazendo papel de fanfarrão, de brincalhão. O povo brasileiro está vendo isso. Você, ao não defender os seus pares, você não merece ser reconduzido à presidência da Câmara. Você não tem competência nem capacidade moral de ser reconduzido à presidência da Câmara. Se isso acontecer, tem que fechar o Brasil, fechar o Congresso Nacional. Vocês têm que fechar o Congresso Nacional, porque é a desmoralização completa. Então, se tem um poder que poderia, sim, estar atuando para impedir tanta arbitrariedade, é o Congresso Nacional, porque ele é o representante do povo. O poder no Brasil é exercido diretamente pelo povo ou através de seus representantes. Só que seus representantes estão deixando a desejar, estão pisando na bola, estão vacilando, estão esperando o Foro de São Paulo dar o golpe aqui no Brasil. O poder já foi tomado, só falta o golpe ser ampliado. Mas só um adendo rapidinho também. Por favor. O Congresso depende de muita gente, de muita mobilização. O Bolsonaro consegue acabar com essa farra numa canetada, com um decreto. Um decreto. Ele estabelece os meios de ação para corrigir o que aconteceu e o que acontece de errado. Aí volto no que eu falo. Bolsonaro não tem apoio político para baixar esse decreto. Esse é o ponto. Essa é a questão. Eu entendo que ele tem. Não, eu entendo que apoio político ele não tem. Ele tem não só do político, como da população que está na rua. Isso da população ele tem, mas apoio político ele não tem. O político está traindo tanto ele que a gente vai ver aí, tá arriscado o Congresso aprovar uma indecente PEC do fura-teto e estão falando até que vão utilizar até o expediente de, em vez da proposta de emenda constitucional, fazer aí uma votação para a emenda complementar, votação por projeto de lei complementar, que aí exige menor quórum e aí isso consegue passar. Isso é a indecência absoluta. Isso é um golpe institucional. Muito bem, nós estamos ao vivo. A pergunta, o grande questionamento que toda a sociedade brasileira faz hoje. Todos nós sabemos que o ministro Alexandre de Moraes hoje controla, de alguma forma, a nossa sociedade. O meu ponto aqui que eu quero discutir com vocês: quem vai controlar o ministro Alexandre de Moraes? Porque eu acho que vale a pena a gente promover essa discussão aqui, Constantino, e trazer justamente quem é de esquerda também para esse debate, por um simples motivo. Um dia o cerceamento de liberdade vai chegar neles também. Esse é o ponto, né, Paulo? A gente já mencionou várias vezes aqui, tem aquele pastor alemão lá, o Niemöller, né, que dizia: vieram pegar os ciganos, depois os comunistas, aí quando vieram me pegar não tinha mais ninguém para ouvir minha voz. Ou então aquela história, né, veio no meu jardim, arrancou uma flor, eu não fiz nada. Depois invadiu minha casa, roubou um objeto, eu não fiz nada. Quando pegou a minha família toda e me transformou em escravo, não adiantava mais nada, né? Agora, como diria um tucano, né, pelo menos eu evitei a guerra. Então, veja, Paulo, eu tô meio cansado também das narrativas, né, de que é todo mundo muito cheio de dedos porque temos que evitar um banho de sangue no Brasil, temos que evitar um golpe, temos que evitar uma guerra civil. Veja, eu não quero paz a qualquer preço. Se o preço da paz for a submissão a uma quadrilha, eu não aceito. E de novo, né? Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sei que muita gente fala, né, que é mais fácil falar daqui. É óbvio, né? No Brasil, eu sou um dos alvos a serem presos pelo Alexandre do nada. Agora, aqui nos Estados Unidos, essa nação surgiu e tem liberdade, tem a primeira emenda, tem a segunda emenda, né, que é o direito de defender a primeira emenda com armas, né? Isso não foi uma licença, não foi uma concessão, isso foi por meio de conquista, de luta, contra, na época, o maior império do mundo, britânico. Então, de novo, né, vocês estão achando que algum dia o Alexandre vai cansar da caneta poderosa dele, sem reação, impune, e vai falar: um belo dia, realmente eu exagerei, toma aqui a liberdade de volta?
para se manifestar, para ser um parlamentar com imunidade. Não. Então, o problema é que deixaram ir longe demais. E aí, se a única preocupação for evitar pisar fora das 4 linhas, não causar um transtorno social no país, aí beleza. Então, para logo de fingir que tem democracia, fecha o Congresso, que já está sendo fechado aos poucos, pelo próprio Alexandre de Moraes, denúncia do próprio parlamentar, Marcel Van Hatten, né? Cancela logo os que foram eleitos com voto da direita, porque não vão poder governar ou se manifestar, e pronto, adota logo um regime venezuelano no país, coroado pelo Alexandre de Moraes. Vamos parar de palhaçada. Então, assim, eu não vou chamar a esquerda para o jogo para falar, amanhã o Alexandre pode pegar o Lula também. É tudo cúmplice. Isso aí, a esquerda nunca se sensibilizou com princípios, com defesa da liberdade. Eles só têm projeto de poder, eles são cúmplices disso. Eles não ligam a mínima para uma ditadura até eles acharem que estão do lado do ditador. Então, esquerdista não tem esperança não, Paulo, e tucano tampouco. Essa turma só vai aprender pagando o preço. O problema é que o resto do Brasil paga junto. Constantino, eu já vou trazer mais essa discussão que o Constantino trouxe aqui a respeito justamente desse ponto. Quem é que vai fazer o controle ou a fiscalização da atuação do ministro Alexandre de Moraes? Agora, o que eu trago aqui, Marcos, Serrão, quero ouvir também vocês, é que pelo menos ao meu ver, isso não é um debate de direita versus esquerda. Isso é um debate civilizatório. Do que nós queremos? Nós queremos uma sociedade que seja livre ou nós queremos uma sociedade que seja ditatorial? E eu vejo a necessidade por parte da direita, inclusive, nós que estamos aqui, de trazermos a sociedade para um debate e não isolarmos a direita nessa discussão, dizendo que, olha, somente a direita é que vai pregar a liberdade, todos os outros não pregam a liberdade. Nós precisamos convencer a sociedade que esse é o debate do século. Porque essa história de liberdade não está só no Brasil. Se a gente for analisar os Estados Unidos também, a mesma situação está acontecendo por lá. O Constantino está lá, ele sabe muito bem disso, o debate das fake news, enfim. Isso aí são apenas desdobramentos. O meu ponto é, aqui no país, meu querido Marco Antônio, como é que a gente vai resolver esse problema? Eu gosto da provocação do Paulo, porque parece, Paulo, que... Assim, eu não gosto de provocá-los de maneira... Eu não quero presumir a sua leitura sobre a importância da guerra cultural, mas talvez você subestime um pouco a tara do esquerdista de querer manipular, desinformar, gerar o caos para encontrar prosperidade no caos. É no caos que o esquerdista consegue surfar. Então, caos econômico, caos social, ele sempre vem com uma solução intermediária, ele sempre se apresenta como intermediário. Então, o Estado vai te prover alguma coisa dentro de qualquer área que você demande, porque tá ruim. E só vai piorar, óbvio, né? Mas o discurso é sempre esse. Ele quer intermediar a sua informação, aí vem a agência de checagem de fato, vem o TSE, vem sempre o intermediário falando que vai dizer para você o que é correto, o que é verdadeiro, o que é melhor. Né? Vai te oferecer um produto, vai te oferecer um serviço. O Marco, do ponto de vista estrutural, é a mesma coisa das fake news, né? Tem alguém dizendo o que é verdade ou o que é certo. Isso, né? Só que quando a gente fala nessa dinâmica, por exemplo, o que o Consta falou, eu concordo perfeitamente. Eu não estou muito preocupado em chegar para o esquerdista e falar, olha, amanhã é com você, meu irmão. Porque o esquerdista sabe que o abuso e o aparato burocrático que faz esse abuso se tornar real, ele está contaminado por essa visão ideológica, essa visão de mundo. Os ministros do Supremo, majoritariamente, são esquerdistas, são progressistas. O Barroso deixa isso muito claro. O Alexandre de Moraes, pelas posturas, pelos votos, Rosa Weber, idem, todos eles deixam isso muito claro. Carmen Lúcia, todos deixam muito clara a visão de mundo que eles têm, a cosmovisão de mundo. Então, eu acho problemático. A direita, sim, tem defendido a liberdade, só que a gente está meio que pregando no deserto ou fazendo isso de uma forma talvez equivocada no seguinte sentido. Existe a estrutura das Forças Armadas existem para restabelecer ordem e legalidade. Que nem a polícia existe para reprimir o criminoso, o bandido, o vagabundo, você tem as Forças Armadas para restabelecer o equilíbrio entre poderes desequilibrados. E é para isso que você tem esse poder coercitivo das Forças Armadas. Para você pinçar
1, 2, 3, 5. Uai, seu app de vídeos curtos.